Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 40. Vamos estar meditando um pouco nesta palavra. Salmos de número 40, nós vamos ler os 3 primeiros versos deste salmo. Salmos de número 40. Salmos de número 40. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, meu Deus, por estarmos em Tua casa, Pai. A Tua palavra diz que na Tua presença até a tristeza salta de alegria. Deus, nada é obstáculo, Senhor, para que a Tua igreja deixe de Te celebrar, de cultuar ao Senhor, de render graças a Ti, de Te adorar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pelas dificuldades, Pai, para estarmos em Tua casa. Obrigado pelas dificuldades, meu Deus, para este culto, Senhor, se realizar. Obrigado por tudo, Senhor, porque tudo, ó Deus, prova a nossa fé, prova a nossa confiança em Ti. Obrigado pela oportunidade de cada um estar aqui na Tua casa nesta noite, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra, a entender, Senhor, o Teu chamado, o Teu propósito para as nossas vidas, Pai. E que esta palavra, que é como espada de 2 gumes, Pai, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, que essa palavra vá no coração de cada um, Senhor, e que, Espírito Santo, o Senhor ministre na vida de cada um nesta noite o que cada um está precisando ouvir da parte do Senhor nesta noite. Que não seja o que nós queremos, mas que seja o que nós precisamos, Pai. Assim continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar meditando com esse tema: aprenda a esperar. Ninguém gosta de esperar, né, irmãos? Irmã? Pouca gente gosta de esperar, né? Principalmente se for para receber dinheiro, né? Ninguém gosta de esperar. Mas Deus, irmãos, Ele é tão sábio que tem coisa que Ele só opera quando a gente aprende a esperar. Deus, Ele não gosta de agir, de operar na vida de uma pessoa inquieta, ansiosa. Deus não gosta. E Ele manda que a gente aprenda a esperar. Os irmãos lembram quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, e uma estava inquieta, né? Marta estava inquieta, estava ansiosa, e ela veio a Jesus e disse: Senhor, Tu não te incomoda que eu sirva sozinho? Eu estou fazendo as coisas sozinho. E Jesus disse: Marta, Marta, você está inquieta por muitas coisas, uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Jesus estava querendo dizer para Marta: Marta, se acalme, não precisa ficar ansiosa, não precisa ficar inquieta,
porque eu não opero na vida de uma pessoa ansiosa, eu não opero na vida de uma pessoa que quer as coisas para ontem, né? Não há esse dizer, né? Quando as pessoas querem que seja feito logo, diz assim: fulano, dá para tu conseguir isso daí para mim para ontem. Deus não trabalha, Deus não opera dessa maneira. Ele opera quando nós aprendemos a esperar. Porque quando nós esperamos, irmãos, da maneira que a palavra do Senhor ensina, isso demonstra a nossa confiança no Senhor, e Deus se agrada disso. Então nós vamos estar meditando com esse tema: aprenda a esperar. E aí a gente vai ver, você vai se examinar aí se você sabe esperar, se você está esperando no Senhor, conforme a palavra do Senhor ensina. Primeiro ponto, nós precisamos esperar no Senhor com paciência. Essa palavra paciência, ela está muito difícil de ser encontrada na maioria das pessoas, porque nós estamos vivendo num mundo muito atribulado, né? As pessoas querem as coisas para ontem, né? Como eu já falei, ninguém quer esperar muito. Você vai num lugar que tem uma fila com 10 ou 15 pessoas e você percebe as pessoas inquietas. Olha para o celular, porque as pessoas também não usam mais quase relógio, né? De vez em quando olha, passa 5 minutos, a pessoa olhou de novo para ver se a hora já passou, porque as pessoas estão apressadas, ninguém tem paciência. E como que fica, irmãos, para Deus operar na nossa vida, se nós estivermos agindo desta maneira? E então nós precisamos esperar com paciência. E a palavra do Senhor diz que essa paciência, irmãos, ela é produzida por algo que a gente não gosta. Vamos percorrer a palavra do Senhor em alguns textos. Abra em Romanos 5, porque essa paciência não é só a pessoa dizer: Senhor, me dá paciência. Nós vamos ver como que a paciência ela é produzida. Porque aí a gente fala: bom, eu devo esperar com paciência. Só que Deus tem uma maneira de trabalhar a paciência em nós. O apóstolo Paulo, ele fala aos romanos como que a paciência é produzida, de um jeito aqui que ninguém gosta. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E eu, meditando na palavra do Senhor, eu vi que quando a gente pede às vezes uma solução a Deus, Deus dá não diretamente a solução. Tem alguns casos que Deus dá um problema, Deus dá uma situação para trabalhar em nós a resposta que a gente quer. Os irmãos lembram de Salomão? Salomão pediu o que a Deus? Pediu sabedoria, e Deus deu problemas, porque foi através dos problemas que a sabedoria foi trabalhada em Salomão. Porque logo em seguida que Deus apareceu a Salomão em sonho, disse: eu ouvi tua oração, Salomão, vou lhe dar sabedoria. Logo em seguida aparece duas prostitutas que moravam na mesma casa, e uma matou o filho e queria tomar o filho da outra. Interessante que Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus deu um problema para ele resolver. Porque sabedoria é uma habilidade da pessoa lidar com os problemas, resolver os problemas, as situações. Então Salomão pediu sabedoria, Deus deu problemas para Salomão saber resolver aqueles problemas.
E aí uma queria tomar o filho da outra e disse: Senhor, rei, quando eu estava dormindo, ela é desajeitada, ela matou o filho dela, ficou por cima da criança, matou, e aí eu estava dormindo, ela veio e pegou a minha criança, essa criança aí é minha. E aí Salomão tinha pedido sabedoria, mas Deus deu um problema para ele resolver. E ele disse, chamou um soldado e disse: vem aqui e traga uma espada. Coloque essa criança em cima de uma mesa e corte essa criança ao meio, e dê um pedaço para um e um pedaço para outra, porque todas duas estão dizendo que a criança é delas. E a mãe verdadeira gritou e disse: não, rei, não faça isso, deixe a criança com ela, pode deixar a criança viva, dê para ela criar a criança, deixe. E a outra disse: não, o rei disse que tem que cortar, então pode partir a criança. E Salomão disse: dê a criança para essa mulher ali, ela é a mãe verdadeira, porque uma mãe de verdade, ela não vai aceitar ver um filho cortado por uma espada. A mãe verdadeira prefere o filho criado, mesmo que seja por outra pessoa, que o filho morto. Salomão pediu um problema, Salomão pediu sabedoria e Deus deu problema. Aí a gente pede sabedoria e Deus nos dá o quê? Tribulação, problemas. Para quê? Para trabalhar em nós a paciência. Você pede paciência a Deus, aí você vai na lotérica, você precisa esperar 1 hora pela sua vez. Aí você tem que ter paciência, porque vai tudo contra a lógica. Porque paciência não é as coisas num estalo de dedo. E Deus, irmãos, Ele se agrada quando a gente tem paciência, quando a gente é paciente. Então Paulo diz aqui: nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, o que vai se gloriar em tribulação, né, irmãos? Senhor, obrigado por essa tribulação, glória a Deus. Vou até dar uma oferta de agradecimento a Deus por essa tribulação. Só que essa tribulação, ela vai produzir em você uma pessoa paciente, uma pessoa que sabe esperar no agir de Deus, uma pessoa que vai aprender a confiar em Deus. Você vai ter convicção de que Deus vai operar na sua vida na hora certa, no tempo certo. Então Paulo diz: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência vai produzir em nós experiência. Vai tudo trabalhando para moldar a nossa vida de acordo com o querer de Deus, de acordo com o querer do Senhor. E a experiência vai produzir em nós esperança. E a esperança que vai ser produzida, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então não tem confusão, porque está tudo trabalhando de acordo com a vontade de Deus na vida da pessoa. Ainda aqui em Romanos, Paulo fala lá em 8:26, e diz: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por um propósito. Então, se a pessoa foi chamado, foi escolhido por Deus por um propósito, com um propósito, as tribulações que você passa, elas vão contribuir para ser moldado em você, para você aprender a ter paciência, para você aprender a ser uma pessoa que confia em Deus, que sabe em quem tem crido, até chegar o propósito. Porque a pessoa só falar no propósito, isso é tão bom, né, irmãos? É animador, mas o difícil é falar no processo para chegar ao propósito. A pessoa falar: tenho tanta vontade de ser paciente, é bom, mas a tribulação que vai produzir essa paciência
Aí ninguém quer, né, irmã Zilmar? Ninguém quer a tribulação. Quem quer tribulação? Quem quer problemas? Mas a paciência vai ser moldada através disso. Então nós precisamos esperar no Senhor com paciência. E se você não tiver essa paciência, saiba que Deus ele vai mandar alguma tribulação para te quebrar, para te moldar, para você aprender a ser paciente. Sei que não é muito animador isso daí, né, irmãos? Mas essa é a maneira de Deus trabalhar. Deus, irmãos, eu tenho visto que Deus ele não dá nada pronto a ninguém. Quando as pessoas perguntavam uma coisa a Jesus, Jesus nunca respondia o que a pessoa perguntava. Os discípulos de João Batista chegaram a Jesus e disseram: Senhor, João Batista nos mandou te perguntar se tu és mesmo o Cristo ou se a gente deve esperar outro. Jesus curou umas pessoas perto, olhou para ele e diz: agora vão e digam para João Batista o que vocês viram. Os cegos veem, os aleijados andam. Jesus nunca dá a resposta pronta. Deus, ele trabalha diferente da gente, irmãos. Ele nunca dá nada pronto nas nossas mãos. Porque senão a gente fica mimado, né? A gente fica achando que é o queridinho do Pai. Tudo que a gente pede, Deus vem e bota na nossa mão. Não, irmãos. Deus, irmãos, ele trabalha diferente da gente. Então a gente precisa aprender a esperar no Senhor. Vamos para Tiago. Abra sua Bíblia aí em Tiago, irmãos. Ainda sobre a paciência. Veja aí o que o Senhor fala através de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Paulo acabou de dizer que se gloriava nas tribulações. Agora Tiago está dizendo: irmãos, tenham por motivo de grande alegria quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Veja aí a paciência aí sendo trabalhada através de tribulação. Tendo, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Então Deus, ele não vai simplesmente dar paciência à pessoa, ele vai criar situações para trabalhar a paciência na vida da pessoa. Quem sabe ele vai botar um menino bem inquieto aí perto dessa pessoa, para ela ter paciência, para ela aprender a ter paciência. Ou de repente vai botar um marido bem atribulado perto dessa mulher, para ela aprender a ser paciente. Ou vice-versa, né? Vai botar uma esposa atribulada do lado desse homem, para ensinar a filho: tem que ser paciente, tem que ter paciência. Então, por que tudo isso? Para que a paciência tenha a sua obra perfeita e completa, para que você seja perfeito e completo, não tendo falta alguma. Vamos ver aqui em Hebreus. Volte um pouquinho em Hebreus. Você está em Tiago, bem pertinho. Você chega em Hebreus 10 e o verso de número 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você só vai alcançar a promessa de Deus quando você aprender a esperar com paciência. Enquanto você não aprender a esperar com paciência, vai ter de vez em quando aí uma tribulação para você ser moldado. Porque você só vai tomar posse da promessa quando você aprender a ter paciência. Vamos voltar aqui, vamos ver. Então a gente precisa esperar com paciência. E essa paciência Deus vai trabalhar ela
dessas maneiras aí na vida de cada um. O segundo tópico, eu devo aprender a esperar, eu devo esperar animado. Volte aí para o Salmo de número 27, o verso 14. Eu devo esperar animado. Porque esperar não é bom. Então a pessoa tende a desanimar. E aí Deus olha e diz, não é assim que se espera em mim. A pessoa que espera em Deus, ele deve esperar animado, sabendo em quem está esperando. Salmo de número 27, o 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Lembre-se que você não está esperando no homem, no ser humano, você está esperando no Senhor, o Deus que sempre cumpre o que promete, o Deus que não é homem nem filho do homem para que minta, o Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Então você tem que esperar animado. Passou 10 anos, glória a Deus, eu estou esperando uma bênção que o Senhor me prometeu. Aí a irmã chega e diz: e você está animada ainda? 10 anos já passaram? É porque o Deus que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aí a pessoa está desanimada: Deus esqueceu de mim, Ele não vai mais nem cumprir não, Ele não vai mais fazer isso que prometeu a mim não, e tal. Está desanimado, como se estivesse esperando no ser humano, que é falho, que às vezes até promete algo e as circunstâncias não deixam aquela pessoa cumprir o que prometeu. Quando você espera no Senhor, você tem que esperar animado, porque o Senhor quer olhar e quer ver a pessoa animado. Porque existem situações na vida da pessoa, irmãos, que não são animadoras. Mas aí a gente precisa fazer como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Quando a pessoa sabe em quem tem crido, ela consegue esperar animada, mesmo que passou 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ela consegue esperar animada. Em Atos 16, fala que Paulo e Silas foram açoitados, passaram a tarde sendo açoitados com varas. E isso dali era motivo para Paulo e Silas estarem bem desanimados de noite. Era normal, pela lógica humana, pelo raciocínio humano, era normal eles estarem desanimados, estarem abatidos, né? Até por conta das dores no corpo, não era de se ignorar que eles estivessem exaustos, cansados, abatidos. Mas eles estavam como? Eles estavam animados, irmãos. Porque a Bíblia diz que perto da meia-noite eles estavam cantando e louvando a Deus. Aí Deus olha dos céus e diz: rapaz, esses caras apanharam a tarde toda e estão animados desse jeito, eu vou entrar com providência na vida deles. E aí de repente a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto, um tremor, e os alicerces daquele cárcere se tremeu, e os cadeados se arrebentaram, as correntes se arrebentaram, e todos foram soltos, porque eles estavam adorando a Deus, quando as circunstâncias não favoreciam para eles adorarem. Você precisa esperar animado no Senhor, mesmo quando as circunstâncias não estão a favor. Você precisa esperar animado no Senhor. E aí Deus, Ele vai olhar dos céus e Ele vai se alegrar na sua vida, porque quando Ele olhar, Ele vai ver que você não tem motivos aparentes para estar animado, mas a causa do teu ânimo, da sua animação, é a promessa dEle. E aí Ele vai ter prazer de operar na sua vida.
Porque aí Deus vai olhar e vai ver que você não é simplesmente uma pessoa interesseira numa bênção, em algo da mão de Deus, em algo da parte do Senhor. Você é uma pessoa que realmente confia nele. Então, como que eu devo esperar? Eu devo esperar animado. Quando eu espero animado, irmãos, ele vem e fortalece o meu coração. Foi isso que o texto disse. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Quando você espera animado no Senhor, o Senhor vem e fortalece o teu coração. E aí às vezes as forças estão até poucas para continuar a caminhada, mas aí Ele vem e fortalece o teu coração e te dá mais forças para continuar a caminhada. Deus, ele trabalha diferente do homem. Nós devemos esperar, irmãos, lutando. Nós não devemos esperar com a cabeça baixa, se trancar num quarto, eu estou esperando em Deus. Não, você tem que esperar lutando, porque Deus, irmãos, Ele quer pessoas de ânimo, Ele quer pessoas que tenham disposição. Quando você vê Jesus escolhendo os discípulos, Ele não escolhe nenhum preguiçoso, Ele não escolhe nenhum que está enfurnado dentro de casa sem querer sair. Ele escolhe pessoas que estão trabalhando, enfrentando as dificuldades, enfrentando as lutas, mas está trabalhando, está lutando. Você espera no Senhor, espere lutando. Mas está tudo difícil, mas lute. Lute. Por que o Senhor se agradou de Gideão? Porque estava uma crise terrível, mas Gideão estava trabalhando. Gideão não estava desanimado, murmurando, ele estava trabalhando. E aí o anjo aparece para Gideão e disse: muito bem, homem valoroso. E Gideão olhou para um lado e outro: está falando comigo? Você é um homem valoroso. O Senhor é contigo, Gideão. Que o Senhor é comigo? Eu sou um homem valoroso e o Senhor é comigo? E isso que está acontecendo. Coisas que a gente ouviu dos nossos pais quando Deus tirou eles do Egito. Cadê tudo aquilo? Tudo isso aqui está acontecendo aqui com a gente. E você diz que o Senhor é comigo, e que eu sou um homem valoroso, a minha tribo é a menor, eu sou o menor e tal, diz um monte de coisa. Mas o que ele estava fazendo? Trabalhando. Ele estava tentando salvar alguma coisa dos midianitas. Deus, irmãos, Ele gosta de pessoas que esperam as suas promessas, mas espera lutando, irmãos. Espera indo atrás, correndo atrás. Aí a pessoa quer que Deus abra uma porta de emprego, mas não vai na rua, não procura, não entrega um currículo, não pede para alguém indicar. Deus não gosta assim não, irmãos. Deus gosta, a pessoa quer trabalhar, então sai de casa e vai para um lado e vai para o outro. Uma época eu estava trabalhando em Varjota, e eu trabalhei com um homem lá que era doido, meio doido, sabe? 9 horas da manhã chegou um rapaz pedindo emprego, pedindo trabalho. E ele conversou com o rapaz lá, e o rapaz disse que estava sem trabalhar e tal, e ele disse assim: pois pode ficar que já dá certo trabalhar. E o homem disse: não, mas eu preciso ir em casa, não sei o que e tal. Não, você não quer trabalhar? Fique logo aqui, homem. Preciso ir em casa não, fique logo aqui. 9 horas da manhã, ficou logo lá. Queria trabalhar? Então já ficou 9 horas.
Depois esse cara que deu problema pra gente, irmão. Mas serve aqui pra gente entender. O cara lá era daqueles que o que os olhos vê, a mão leva, sabe? E aí tinha um rapaz lá, ele me chamou e disse assim: irmão, vem aqui, irmão. Eu disse, aí, o que foi? Seu Zé vai botar esse cara para trabalhar? Rapaz, já mandou ficar. Rapaz, eu não tenho nada a ver com isso não, cara. Mas esse cara aí, o que os olhos vê, a mão leva. Rapaz, vamos ver, né? Vamos esperar acontecer para a gente julgar, né? Porque o encarregado mandou o rapaz ficar. E Deus, irmãos, Ele gosta daquele que espera nele, mas espera lutando. Espera lutando, não entrega as forças. Está quebrado, mas se levanta e tenta lutar ainda, e tenta ir para a batalha ainda, mesmo quebrado, mesmo moído, mas está lá. E aí o Senhor dá força, o Senhor sustenta, o Senhor fortalece. Os irmãos lembram da mulher do fluxo de sangue? Foi citado nesses dias da conferência das mulheres. Aquela mulher, irmãos, era uma mulher guerreira demais, irmãos. Porque uma mulher perder sangue por 12 anos, irmãos, e ainda as leis que haviam naquela época lá, tudo indo contra aquela mulher. Mas ela, quando ela ouve falar de Jesus, ela fala no seu coração: se eu tão somente tocar na orla do manto desse homem, eu fico curada. Dizer isso é fácil, agora sair de casa e enfrentar uma multidão de 5.000 pessoas ou mais, aí é que é outra coisa. Mas ela, irmãos, ela era uma mulher guerreira, ela era uma mulher batalhadora. E quando ela tocou só na pontinha do vestido de Jesus, irmãos, ela tocou com tanta determinação, com tanta fé, que saiu o poder do corpo de Jesus de forma imediata. Quando saiu o poder, virtude do corpo de Jesus, percorreu imediatamente o corpo daquela mulher e foi purificando o sangue dela. E você imagina aí que quando mexe no corpo da pessoa, dá um formigamento, não é? Isso não é nem cometer heresia, é lógico. Você imagina aí o corpo daquela mulher todo formigando, porque o sangue dela estava sendo purificado, porque o poder de Jesus estava percorrendo o corpo dela. Porque ela ouviu falar de Jesus, mas não ficou amocada dentro de casa. Senhor, toca no coração de alguém para se lembrar de mim. Ela disse: não, se eu conseguir tocar na orla do manto desse homem, eu fico curada. E ela foi, e ela venceu aquela multidão, e ela se jogou e conseguiu tocar. E o texto é muito claro para mostrar que ela estava com medo da situação. Que quando Jesus pergunta quem me tocou, os discípulos: Senhor, foi a multidão te apertando. Ele diz: não, foi um toque diferente. Não é toque de uma pessoa que tocou de forma ocasional. Foi algo diferente, foi algo proposital. Porque eu senti sair virtude do meu corpo. A Bíblia diz que quando a mulher, ouvindo Jesus questionar os discípulos, ela veio temendo e tremendo. Ela estava com medo, irmãos, agora de uma represária. E ela disse: Senhor, fui eu que te tocou. Senhor, quando eu te toquei, eu senti o meu corpo ficar curado. Ela sentiu, irmãos, o sangue dela sendo purificado. Algo novo percorrendo no corpo dela e purificando o sangue dela. Ela esperou 12 anos. Ela era muito guerreira, muito batalhadora, ela era perseverante, porque enquanto havia possibilidade humana, ela gastou o que tinha, irmãos, para ficar curada. Ela não se acomodou. Olha, tem um médico ali que é bom. Ela tinha alguma coisa para gastar e ela ia lá e gastava. Não tem mais nada para gastar e pronto. Enquanto tinha o que gastar, ela estava indo atrás. Ela estava indo atrás. Ela estava indo atrás. Ela não baixou a cabeça e ficou em casa amocada. Ela estava indo atrás da cura dela. Então ela era batalhadora.
Espere em Deus lutando, não baixe a cabeça, não se amoque, erga a cabeça, saia da caverna, porque o Senhor tem um milagre muito grande para você. O salmista Davi, ele foi ungido rei, ainda adolescente, no meio da família dele, em Samuel 16, no verso 13, e ele esperou muito tempo. Depois ele foi ungido novamente em 2 Samuel 2:4 como rei de Judá. Depois ele foi ungido uma terceira vez em 2 Reis 3:5, do 3 ao 5, sobre todo Israel. Então Davi não foi ungido lá e foi direto para o palácio, irmãos. Ele esperou um bocado de ano para assumir o reinado. Mas ele não se aproveitou nenhum momento, irmãos, para dizer, tipo, rapaz, eu já estou ungido rei mesmo, eu vou matar Saul logo e tomar o trono. Já sou o rei mesmo, né? A unção já está na minha vida. O próprio Deus disse que rejeitou ele e me escolheu. Não, ele esperou a hora de Deus. Mas ele esperou lutando. Ele não ficou enfurnado. Deus disse que eu vou ser rei, vou esperar. Não, ele esperou lutando, irmãos. Ele esperou indo na frente do exército e guerreando. Então, aprenda a esperar. Espere com paciência, espere animado, espere lutando, irmãos. E quando a gente espera, irmãos, no Senhor, da maneira que agrada ao coração de Deus, o Senhor, ele renova as nossas forças. A Bíblia diz em Isaías 40:31 que os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Corre e não se cansa. Porque essa questão de esperar no Senhor com paciência, animado, lutando, aí Deus vem e fortalece a gente. Deus vem e renova as forças da gente. E aí eu consigo entender a fé de Caleb. Caleb, quando Deus fez a promessa a ele estava junto com Josué e tinha 40 anos. Já tinha sido lançado sorte e muitas pessoas tinham recebido a herança da terra, e Caleb ainda não tinha recebido a parte dele. Caleb agora tem 85 anos, tinha passado 45 anos, mas a promessa estava viva no coração de Caleb. Por quê? Porque as forças dele estavam sendo renovadas por Deus. Então um dia Caleb chega para Josué e diz assim: Josué, você se lembra? Ele narra do jeito que aconteceu há 45 anos atrás. Ele diz: Josué, você se lembra quando a gente foi lá na terra espiar a terra e trouxemos a notícia, né? Trouxemos o relatório e tal. Você se lembra que Deus disse que aquela montanha vai ser a minha herança? Você estava comigo, Josué, na hora que Deus falou por boca de Moisés, disse que aquela montanha vai ser minha. Mas já passou 45 anos, Josué, 45 anos. Todos já estão de posse do seu pedaço de terra, e aquela montanha ainda não, eu não tomei posse dela ainda. Mas aí ele vai e diz assim: mas as minhas forças estão do mesmo jeito de quando eu tinha 40 anos. Irmãos, como é que pode um homem de 85 anos, irmão, ter a força do mesmo jeito de quando tinha 40? Sabe por que era? Porque ele esperava em Deus. Ele esperava no Senhor, e quem espera no Senhor, Deus renova as forças dessa pessoa. Deus fortalece essa pessoa. Porque você não está esperando no homem, você não está esperando num Deus de gesso, num Deus de pedra. Você está esperando no Deus que fez os céus e a terra. Aprenda a esperar
para a gente concluir, Isaías 66 e o verso 4. Olha o que Deus faz, irmãos, por quem espera nele. Isaías 66, verso 4. Isaías 66, verso 4. 64, verso 4. Se eu falei 66, falei errado. 64, verso 4. Diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. O que é isso, irmãos? Deus trabalha, irmãos, para quem espera nele. Deus é o soberano, é o criador de tudo, e ele trabalha para meros pecadores. Por quê? Porque esse pecador, essa pecadora confia em Deus e espera em Deus. E aí o profeta diz: nunca se ouviu isso. Um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Quem aqui está esperando em Deus? Você espera em Deus? Você sabia que Deus está trabalhando por você? Deus trabalha por a gente, irmãos. Isso é bom, né, irmãos? E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, ele disse: se a gente esperar em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Espere no Senhor, irmãos, mas não espere de qualquer maneira, não. Espere com paciência, espere animado. Não deixa que ninguém te desanime. Por isso que nem é muito bom você compartilhar as promessas de Deus para a tua vida, porque aí o inimigo usa alguém para acabar com a tua fé. O inimigo vê a pessoa animado, aí usa alguém e vem lá: tu é doido, né? Já passou 10 anos, tu está esperando nisso ainda? Deixa de ser tolo, deixa de ser bobo. Igual Sara fez com Abraão. Abraão, eu já sou velha, você também. Essa promessa nunca vai se cumprir através de mim. Se deite com Agar e tenha um filho, e a promessa de Deus se cumpre também do mesmo jeito. E Deus disse: não, Abraão, a minha promessa não se cumpre por Ismael, a minha promessa se cumpre por Isaque. Porque quando Deus promete uma coisa, irmãos, Ele sabe o que está falando. Por isso, não fica contando para todo mundo que Deus falou contigo, irmãos. Guarda aqui, ó. Na hora certa, Deus vai realizar. Amém?